Olá, nós estamos começando o programa Opinião com os principais temas do dia e a análise do nosso comentarista. Hoje, com o Marco Antônio Costa, aconteceu algum imprevisto com o Piperno e nós estamos aguardando a chegada do Piperno, Marco. E eu queria aproveitar, então hoje você leva vantagem aqui no Opinião, né? Boa tarde, William. É um prazer estar na sua companhia. Espero que o Piperno chegue logo para a gente trabalhar os temas que estão aí na pauta. Mas hoje você pode admitir que está feliz porque você vai conseguir colocar todas as suas ideias nesse período agora, né? Que bom. Não vai ter a resistência do Piperno. Eu tenho um pouco de resistência do William, mas é uma resistência boa para polemizar, para trazer o assunto. Prometo que eu não vou brigar com você, não vou dar uma de Piperno, apesar que, porque as pessoas falam, né? Tirem o Piperno, brigam com o Piperno, chamam ele de tia da Amanda. Bom, hoje o professor Marcos está na vantagem e começa o nosso bate-papo. O primeiro tema de hoje, após 6 meses de trabalho, os vereadores aprovaram o relatório final da CPI da Prevent Senior na Câmara Municipal de São Paulo. 20 indiciados, 2 proprietários, o Eduardo e o Fernando Parrillo, e 18 funcionários. Os indiciados estão relacionados a 5 crimes que constam no relatório final: homicídio e tentativa de homicídio, perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de socorro, crime contra a humanidade e crime de falsidade ideológica. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a autorização do medicamento para a Covid-19, o Paxlovid, um medicamento estudado e desenvolvido especialmente para o tratamento da Covid. Já nós vamos falar justamente sobre esse tratamento da Covid-19. Mas antes, vamos trazer em destaque esse indiciamento, né, da turma da Prevent Senior, porque qual a procedência, Marco, do kit Covid usado obrigatoriamente nas dependências da empresa de saúde indiciada pela CPI? Você acha que ali serviu como um grande laboratório para a gente testar este kit de Covid? Olá, William, boa tarde de novo. Eu fico assustado com o grau de politização que assuntos sérios acabaram sendo incorporados de alguma forma por conta desse oportunismo midiático que alguns políticos de fim de carreira ou desesperados por algum tipo de atenção acabaram buscando. Para mim, essa situação da CPI contra a Prevent Senior, ela tem uma série de motivações que não são nada republicanas e que não estão dentro de uma lógica científica, nem lógica de proteção a alguém ou a algum bem jurídico. É pura perseguição. Eu não consigo enxergar validade jurídica para essas acusações que você relatou aqui, que fizeram parte desse relatório final, desse indiciamento. É ridículo. Não tem outra palavra para expressar isso. Imagina, crime contra a humanidade? Você está de brincadeira comigo? Omissão de socorro? Todas as empresas, todos os hospitais têm problema, todos os hospitais têm algum tipo de reclamação por parte das pessoas que lá são atendidas. Longe de mim fazer aqui uma espécie de controlador geral da Prevent Senior, mas você percebe que é patético o tom que a CPI adotou quando pega, por exemplo, as questões relacionadas à pesquisa que foi feita para a cloroquina e querem de alguma forma demonizar isso. Lá atrás, William, não sei se você lembra, mas a audiência lembra, tinha tweet do Instituto Butantan aqui em São Paulo falando que a eficácia da Coronavac era 100%. Apagaram. Depois falaram, não é 100%, veja bem, não é 100%. Não é a eficácia. Não é para imunizar que nem as vacinas que a gente conhece. É para proteger mais. Depois deixou de ser proteger mais e falou, não, é para não morrer. Aí tem gente que morre com vacina, daí fala, opa, peraí. Não, na verdade não é que é 100% para não morrer. Então, é uma estupidez humana você querer... primeiro, acho que tomara que a gente tenha aprendido isso, né? Taxar quem discorda de você de negacionista é uma estupidez. A gente tem que trabalhar dentro de um ambiente científico, onde você tem algumas hipóteses, elas são testadas, a gente chega em conclusões, elas são testadas. Você tem um processo constante de evolução científica que faz parte da nossa natureza e que faz parte do nosso desenvolvimento científico, econômico, desenvolvimento como seres humanos também. Que negócio é esse? De agora você querer credibilizar uma entidade específica em detrimento de várias outras. Isso aconteceu durante a CPI, não só dessa, mas da CPI do Covid, né?
quiseram demonizar a cientista que não falava aquilo que aquela claque bizarra de Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph que queriam na época, no momento, naquele balcão midiático que eles fizeram. Você está defendendo a Prevent Senior, certo? Olha, você está defendendo. Eu estou defendendo, William, de acusações malucas de crime contra a humanidade. Então você vai me dizer. Então tá. O presidente da CPI, né, da Câmara de Vereadores, o vereador Antônio Donato, do PT, fala o seguinte: o relatório mostra que a empresa estava montada para coibir a autonomia médica e prescrever medicamentos sem eficácia comprovada. Fala dele. Tudo bem? O que a gente mais faz como seres humanos aqui é usar medicamento off-label. Todo mundo faz isso daí. Mas isso não é certo, médico Marcos. prescreve, médico não, prescreve. Não, mas isso não é certo. Sim, o médico tem autonomia. A automedicação é um problema no Brasil. Não, as pessoas no mundo hoje, inteiro, médico muitos prescreve. Desenvolvem resistência a antibiótico porque estão tomando porque o coleguinha falando de tomou. antibiótico, tem vários tipos de medicamentos. E vários médicos prescrevem medicamento off-label também. Por quê? Porque quando você vai numa consulta, o diagnóstico que ele faz de você, do seu quadro clínico, é soberano. É soberano. Então ele vai perguntar pra você: William, o que você tá sentindo? Você vai falar: olha, tô sentindo isso, assim, assim, assado, estou mal. Aí ele vai olhar, vai te analisar. Essa relação entre médico e paciente, ela é muito especial. Você tem o juramento de Hipócrates, você tem uma série de compromissos que os médicos assumem quando eles estão atendendo uma pessoa. E eles têm liberdade para isso. Agora, a gente vai começar a brincar com essa liberdade, sabe? O médico já tem um monte de responsabilidade. Então, se ele fizer um tratamento equivocado, se ele for negligente, se ele for imprudente, se ele for impedido. Os médicos tinham, na pandemia, a autonomia de criar protocolos e sair prescrevendo qualquer coisa, Sim. É isso? Não é qualquer coisa. Não. Você não precisava de Anvisa, você não precisava do Ministério da Saúde. Não. Okay, é guerra. Não, eu tomei o kit Covid e melhorei na hora. E aí? Marco, você é um caso à parte, porque você não sou um caso à parte, não completou o ciclo vacinal. E vários amigos meus. Você completou o seu ciclo vacinal? Não, o quê? Não, então vamos definir, qual que é o problema disso? Não, nenhum, não. Todos os médicos falam que você não tem 100% de eficácia não tem, não está. Não ok, tem. E é uma opção sua. Não tem, peguei Covid, peguei 2 vezes, inclusive. Peguei a Ômicron e peguei a Delta. Você fala... Poderia não ter pego. Imagina, todo mundo que tomou a vacina que estava do meu lado pegou também. Pegou as duas. Marco, vamos lá. Você acredita que tem algum interesse comercial contra a presidente? Não, qual seria então o interesse de indiciar ou provocar essa discussão contra a Prevent Senior? CPI, essas CPIs que se proliferaram, viraram uma espécie de balcão de negócio. Então o cara vai lá, ele começa a chantagear o empresário, ele começa a pedir favor pro empresário no bastidor, ele usa a mídia a favor do mandato dele, único e exclusivamente. Não existe busca pela verdade aqui. Eu não sei o que o Piperno vai falar. Olá, Piperno. Peraí, primeiro deixa eu dar uma boa tarde. Termina o seu raciocínio para eu cumprimentar. Eu quero saber o que aconteceu com o Piperno. Mas vamos lá. Então, você vai querer achar que existe seriedade numa CPI cujo relator é o Donato, é um vereador petista? Você vai me desculpar, não tem seriedade alguma. Eu vou te falar por quê. Porque durante a pandemia, virou uma maneira do cara se promover, virou uma espécie de vitrine midiática para ele. É só isso que ele quer. Não tem seriedade em falar crime contra a humanidade, um caso desse. O que a gente mais quer quando você tem uma pandemia são protocolos. Eu quero um protocolo experimental, eu sou um paciente, eu aceito ser tratado por aquele médico ou naquele hospital. E você acha que esses idosos, eles tiveram essa opção? Todos têm opção. Eu vou no hospital XYZ como eu quiser. O senhorzinho que estava entubado lá, será que ele teve essa opção de escolher se ele ia tomar o kit ou não? Ou será que a família teve essa oportunidade? Sempre. Piperno, vamos lá, Piperno. A visão da esquerda agora, ou a sua visão a respeito do caso Prevent Senior. Boa tarde. Boa tarde, William. Olha, primeiro que essa história de que, olha, imagina, você quer seriedade numa CPI que foi comandada pelo Donato. Imagina se fosse uma CPI comandada por Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Seria uma esculhambação, inclusive uma esculhambação do ponto de vista moral, né? Afinal de contas, é um defensor de tortura, entre outras coisas. Mas, de qualquer forma, é uma CPI que ela, de certa forma, ratifica muito do que a CPI no Senado já apurou. Não tem nenhuma novidade. Aliás, a empresa é a mesma, as acusações são muito parecidas. Então, veja, a gente está diante de suspeitas muito fortes de uma empresa que, inclusive, já confessou até mesmo algumas coisas. Essa empresa, inclusive, ela já fez até mesmo um acordo com o Ministério Público. Então, veja, William, não é algo
que traga lá muita novidade, né? A gente sabe que, é claro que muita coisa, de certa forma, ela acaba sendo requentada da CPI do Senado, mas está muito longe de ter sido um circo, como a direita autoritária gosta de apregoar. Direita autoritária, né? Vamos lá, direita autoritária. Circo, por exemplo, foi um circo, então, sim. Não foi nada de circo, inclusive está lá o Ministério Público já com bastante coisa para trabalhar. A ministra Rosa Weber mandando que se investigue. Não tem nada de circo. A mesma que não arquivou o caso da Covaxin, mesmo o Aras pedindo. Você sabe por quê? Que engraçado, quem é o Aras? Né? Quem é o Aras? Engraçado, quem é o Aras? né, gente? Agora vai lá, Olha só, num né? momento assim de lucidez, sinceridade, explique para nossa audiência quem é o Aras, o balizador geral da... sabe aquele cara? Né? Vai, não, engavetador era o outro. Esse aí não, é o blindador geral da República, que tem aí como grande função blindar o governo. Bom, vamos lá. Primeiro vamos por parte. Quem é o Aras, o Marco Antônio, para você? Aras é o PGR. Sim. Ele joga no time do Bolsonaro? Não tem jogar no time. Ele dá andamento a uma série de ações para investigar questões relacionadas ao governo federal. Ele foi muito criticado quando foi nomeado pelo Bolsonaro por conta da conjuntura política naquele momento. Naquela época, a esquerda gostava dele, quando o Bolsonaro nomeou, deixou de gostar. Então tem uma série aqui de fatores, William, que eu acho que envolvem muito mais uma construção narrativa do que uma construção fática. No caso da Covaxin, não tinha elemento. Não, ainda tem. A Polícia Federal pediu arquivamento no relatório final. 1 bilhão e 600 milhões. O Aras pediu arquivamento. Isso. E essa galera, 1 bilhão a galera e pipérnica, 600 milhões. tem tanta tara por querer criar um factoide pré-eleitoral para usar contra o governo federal, que eles ficam nessa onda de falar toda hora de suspeitas envolvidas. E ele tem uns nomes maravilhosos. É Pastorgate, o caso da Covaxin. Pastorgate ele vai é a história do inventando nomes. Pastorgate é no MEC. Chega na época da eleição, vão puxar a pessoa de lado e vão falar: não, mas você não está sabendo do Pastorgate? Mas você não está sabendo do caso da Covaxin? E a pessoa, às vezes, está trabalhando o dia inteiro, nunca ouviu falar disso, e muda o voto dela por conta desses factoides, sem procurar se informar a respeito. Então, esse é o grande medo que eu tenho de ficar batendo palma para doido dançar. E essa CPI é a maior prova que tem disso. Não importa se o MP, fez lá, recebeu o relatório da CPI, o MP vai analisar agora para denunciar, pedir a denúncia dessas pessoas. Pô, crime contra a humanidade, me dá um tempo, porque tinha um protocolo de kit Covid, inclusive um monte de gente que eu conheço, tem vários registros, tem o Zé Balos, inclusive, que... Não, e ainda de forma pejorativa, quando você está fazendo um tratamento, não é kit Covid, não é tratamento precoce, é um tratamento específico para aquela situação fática. Curou muita gente, né? Ajudou muita gente. Muita gente, inclusive. Você precisava ouvir mais aqui o conteúdo da Jovem Pan. Olha, eu vou falar o Zé Balos tem um monte de conteúdo a respeito disso. Eu vou dizer um negócio pra você. É um baita médico respeitado. Não apenas ouço, como também leio muitas estatísticas e vou te falar um negócio. Acho que não. Até, por exemplo, o advento da vacina, mas morria gente feito, sabe, gafanhoto envenenado em dia de peste e tal. Era de monte, milhares e milhares e milhares, porque, afinal de contas, o kit precoce, o kit porcaria, sei lá como é que chama isso aí, não tinha resultado algum, como ficou fartamente comprovado em todo mundo. Fartamente provado, Bom, exatamente. eu só vou fazer a mesma pergunta para você, Piperno. Quem é Augusto Aras? O blindador geral da República. Ok. Bom, vamos lá. O Adriano Pires e o Rodolfo Landim registraram em menos de 24 horas 2 desistências para o comando da Petrobras. Eles ocupariam a presidência da empresa e do Conselho de Administração da estatal. O governo corre contra o tempo na busca por novos nomes, enquanto o preço dos combustíveis não para de subir. Marco Antônio, gostaria de assumir a Petrobras? Olha, eu não tenho capacidade técnica para isso, eu sou um privatista nato, eu quero privatizar todas as estatais, espero que isso aconteça num período próximo aí da nossa república. Tenho horror a Estado se metendo no meio de negócios, isso daí não faz o menor sentido, a gestão acaba sim sendo problemática. Você fala, Deus superávit, podia ser muito maior, né, porque você não tem a dinâmica da iniciativa privada no âmbito daquela empresa, ou você tem algum tipo de influência política nefasta, como diria o meu amigo Piperno. Nefasta. Eu te dou um exemplo de influência política nefasta na Petrobras, só puxar os últimos 10, 15 anos de governos petistas, meu caro William. Olha que maravilha. O que aconteceu com a Petrobras nesse período todo? Uma empresa que podia estar super bem,
estava, né, enfrentando o maior esquema de corrupção da história do mundo ocidental, graças ao nosso amigo Lula, que o Piperno gosta de brindar. Ele fala o brindador geral da República, né? Brindador. O Piperno é o brindador geral do Lula. E isso acontece... E isso acontece por quê? Porque é uma empresa que tem lá as garras do Estado, as entranhas do Estado nela envolvida. Então, não deveria existir. É uma pena que quadros técnicos, que o Piperno inclusive concorda, e qualificados para estarem lá, não conseguem por conta do quê? De um ambiente político também, né? Então você vê que houve uma resistência gigantesca, não existia, do ponto de vista jurídico, qualquer tipo de restrição a eles estarem lá, era só haver uma descompatibilização, mas o negócio está muito mais no bastidor. A resistência de órgãos de classe, de entidades vinculadas à empresa, é que fizeram ele se afastar, provavelmente. Bom, a demissão do ex-presidente da Petrobras foi uma atrapalhada de Bolsonaro? Pelo menos muitos esquerdistas levantam essa bola, Piperno. Não, esquerdistas não, gente de mercado, é óbvio. Esquerdistas, sim, obrigado, porque, William. afinal de contas, gente de mercado, porque ele atrapalhou o general Luna, capa da Veja, falando que, olha, eu não me vendo, general, nomeado pelo Bolsonaro, eu não me vendo. Por quê? Porque, além de ser um tremendo de um picareta, mentiroso, o presidente da República ontem, ele ousou, William, numa dessas sonoras, num desses discursos que ele fez em algum evento aí, ontem ele falou que o prejuízo da Petrobras foi de 900 bilhões de reais. Eu falei, gente, de onde ele tira esses números? 900 bilhões. Você sabe qual é o valor de mercado da Petrobras hoje? Metade disso. Como é que o prejuízo da Petrobras em qualquer governo pode ser metade, aliás, o dobro do que a empresa vale hoje? Isso é uma mentira. Peraí, né? alguém precisa fazer uma aula de economia aqui, Piperno. Então vamos lá, economia. Vamos lá. Vamos lá. Você não acredita em alavancagem, você não acredita em prejuízo maior do que o valor da empresa. Está cheio de empresa no mercado que vale menos do que o que ela tem de prejuízo 900 bilhões não, Marco. 900 bilhões, até porque ele já falou outro, ele vai aumentando. Você sabe por quê? Difícil isso, hein? Porque ele é tão mentiroso, mas ele é tão mentiroso, que ele sabe que na hora ninguém vai rebater. Sabe por quê? Porque ele tá falando pro gado. Ele tá falando lá pra plateia dele, e ele tá falando lá pra convertidos, e ninguém na hora vai contestar, falar, presidente, mas 900 bilhões e outra coisa. Então ele mandou embora um presidente que liderou a Petrobras em um ano em que a Petrobras deu 108 bilhões de reais de lucro. Aliás, o maior lucro da história do capitalismo da América Latina. Jamais uma empresa deu tanto lucro em um único ano. E ele conseguiu mandar esse cara embora. Então. E agora ele não consegue outro, e tá bravo aí com o pessoal das Minas e Energias, porque indicaram para ele um nome incompatível por conta de suas ligações com outras empresas. Então, agora estão aí tateando, procurando para ver se acha outro. Quanto você falou que o Bolsonaro disse aí que foi o prejuízo da Petrobras? 900 bilhões na sonora que a gente exibiu ontem. Gente, eu não sei. Eu acho que o presidente pode ter se equivocado, né? Aumentar uns zero, porque assim, 900 bilhões é muita coisa. Você até acha alguma notícia ou outra falando sobre prejuízo da Petrobras, algo em torno de 40 bilhões. Isso. Ou 30 os números, bilhões, deixa eu te falar uma coisa, William. Os números, eles são assombrosos. Pega o número de qualquer estatal, a gente está falando de bilhões de reais num período longuíssimo. E você tem uma série de problemas também relacionados a essas empresas. Então, não é só corrupção. Existe um grau de ineficiência considerável que deve ser colocado na equação. Existe uma dificuldade. A empresa que lucra 100 bilhões, ela não deve ser eficiente, né? Então, é muito mistificado esse raciocínio, é uma falácia muito forte da esquerda. Agora, esse negócio de ficar atribuindo a esse lucro que teve nesse ano, é que nem quando você fala de Caixa Econômica ou Correios, né? Tiveram receita, tiveram lucro. Você como liberal, o governo tem o direito ou deve intervir na política de preços da Petrobras? Não. Piperno? Não, inclusive é o que o governo queria fazer, e é por isso que o Lula caiu. Pois bem, e por que o presidente está encontrando tanta dificuldade para emplacar um nome na Petrobras? Estão com medo de assumir essa responsabilidade num ano eleitoral, onde existe essa pressão para redução do preço de combustíveis? Acho que tem uma série de fatores. A pessoa que vai ser colocada lá, ela vai enfrentar uma oscilação do mercado, você tem o câmbio, você tem o preço do petróleo no âmbito internacional, que está oscilando muito. Então, tudo isso daí é fator que vai, de alguma forma, ser colocado na mesa do presidente da Petrobras, do CEO, que vai assumir uma responsabilidade gigantesca. Então, é difícil. E é difícil você achar uma pessoa comprometida também com valores liberais. Então, você não pode arriscar. E é um tiro muito certo que ele tem que dar, exatamente por se tratar de um ano eleitoral.
Então imagina durante uma campanha o presidente da Petrobras começa a fazer um monte de coisa errada ou começa a dar um monte de entrevista falando bobagem. Então ele tem que sim adotar uma pessoa, colocar uma pessoa lá que seja de um viés bem liberal e bem convicto. Antes de demitir alguém, eu não deveria estar pensando num substituto? Eu, como presidente, não teria que ter certeza que aquela pessoa ia assumir essa responsabilidade junto comigo? Primeiro que você não demite, a não ser que você seja um maluco, alguém que está fazendo muito bem o seu serviço. Sabe o que aconteceu no bastidor, Piper? Dando lucros, outra coisa. Não dá para saber o que aconteceu no bastidor. Não dá. Quer dizer, o cara não concordou com ele. Né? De Piperno. O Pinóquio, no mundo ideal de Piperno não existem entreveros. O Pinóquio lá e tal, ele mundo queria perfeito. Intervenção, ele até funciona que nem um relógio suíço, o mundo do Piperno. Ele já vai para o pelo amor de Deus. quinto ministro da Educação, 4 da Saúde e 3º Petrobras. Ou seja, ninguém que tem responsabilidade dura num governo picareta como esse. Então caiu porque estava indo bem. Se está indo bem e se não serve. Essa justificativa passa na prova, hein, William? Se não caiu serve porque estava indo bem. Justificativa da prova do Piperno. E vou falar um negócio para você. Quem tem responsabilidade não quer assumir porque sabe que vai cair se fizer um bom trabalho. Defina indo bem. Resultados, uma empresa que tem estratégias muito bem definidas. Aliás, eu recomendo um texto que o general Lula publicou outro dia, 3 semanas atrás, no jornal O Estado de São Paulo, Pressal tem pressa. Lá tem muito sobre as estratégias da Petrobras. Se o Lula ainda estivesse na Petrobras, provavelmente ele estaria criticando. Não, eu gostei do resultado. Ele tem esse viés um pouquinho. Então saiu o Lula, agora eu posso elogiar criticando. Você sabe o que foi que eu gostei do Lula? Eu posso criticar elogiando. O Lula falou o seguinte, olha, a Petrobras é uma empresa para explorar e produzir petróleo. Ela não vai mais partir para outras atividades. Por exemplo, a tal fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Essa foi a justificativa dele que me convenceu. E outra coisa também, é muito prematuro, sem saber a informação. Aliás, é uma premissa muito flexível você sair por aí determinando por que a pessoa saiu de um determinado cargo. A Petrobras é um mundo, ela é gigantesca, tem uma série de fatores que podem envolver relacionamento com os acionistas, que podem envolver decisão contrária aos interesses do governo federal, em vários motivos. E outra, acho que o Piperno, não sei, eu acho que ele não assiste a Jovem Pan, porque o Samidana mostrou um gráfico onde... Gosto muito do Sami. Está lá definido, que houve uma manutenção do preço que não estava aderente ao preço internacional do petróleo, do barril. Então, isso sim pode ter sido um belo motivo. Olha a cara de pau. Calma lá. Cara de pau por quê? Ele nem deixou eu concluir. Mas eu sei o argumento. Você sabe? Sei, então vamos ver se a audiência pode... Isso daí, não é óbvio. É uma coisa que estava para todo mundo ver. Isso. Só que você esconde isso do seu comentário. Você falou, então vamos lá. Então você tem lá uma queda, você tem um aumento do preço do barril. A demissão dele seria pelo aumento de diesel de 25%? Não. Depois, quando ele acompanhou repentinamente o aumento do preço, você gera um problema, um fato político para o governo. Ele não fez aquele acompanhamento gradual. Político. Isso daí você tem uma questão que, poxa, eu devo ter chamado o cara na sala, falei pra ele, por que você não acompanhou o preço? Por que você artificialmente manteve o preço? Não, é isso. Pode ter sido muito bem essa razão. Lembrando que nós tínhamos greve de caminhoneiros, ameaça de greves de caminhoneiros, e tinha toda uma pressão para segurar o preço do combustível. O que eu falei é o oposto do que ele está falando. O presidente ficou pressionando o tempo todo a Petrobras para que não reajustasse os preços dos derivados. Né? Meus amigos, o presidente disse isso muitas e muitas vezes. Ele falou em entrevista. Muitas e muitas vezes. Aí o que a Petrobras fez? De fato, durante 2 meses, ela não promoveu reajuste algum. Aí ela foi e subiu de uma vez. Então o argumento deles é que como a empresa represou isso aí, primeiro, a empresa teve prejuízo. Segundo, isso é contra o que o Ministério da Economia prega. A empresa gerou um problema político para o governo. Ora, o que a Petrobras fez foi exatamente aliviar a barra política do governo por 2 meses. Quando ela segurou... o Paulo Guedes prega e o que o Ministério da Economia prega. Só que ele está falando que não. Contra o Paulo Guedes prega. A política da Petrobras é acompanhar a política de preços internacional. E o Lula segurou. Tudo bem, aí vamos lá. Por pressão do governo. Só que nós tivemos fator de demissão. Pressão do governo. O Silvio Luna, ele aplicou o aumento agora
em março, segundo vocês, acima do que foi a média anterior. Não é para compensar. Não. Ele fez a reposição do Ele fez a reposição. compensou, Só que depois que você repõe, tudo bem. você não consegue acompanhar o preço do mercado. O Roberto Castelo Branco pra fez compensar o também prejuízo um anterior. reajuste e foi demitido em 2021. E vai acontecer isso com o próximo. Então, aquele que reajustar e for contra o governo, Cai. cai. É isso, É mano? isso. Não, a lógica do Mas Ministério não tem da que Economia é aumentar, exatamente gente? ao Não tem que contrário. acompanhar o mercado? A lógica do Ministério da Economia é exatamente essa. Foi contra a lógica do Ministério da Economia o que ele fez. Bem, esse assunto, né? Não, eu só Tá quero... na cara. Tá na cara pra você, Piper? Tá na cara. Pro Veja, olha, é que ele esconde. Veja, é como aquilo que o Bolsonaro Gente, estão falava usando no a início. Petrobras como mecanismo político, é isso? Claro, desde sempre. No começo do governo, durante a vida inteira, o presidente Bolsonaro foi contra a privatização da programa Petrobras. Opinião vai ficando por Agora aqui. que a Petrobras Marco pode Antônio dar Costa problema e Fábio político, ele é a Piper, favor. obrigado pela sua audiência. É isso. O pé não ficou sem comentário. Mas estão usando mesmo a Petrobras como manobra, Mas é? o governo aí não é fácil. Entendi. Realização Jovem Pan News.